Nesse vídeo nós vamos conversar sobre lipoaspiração e lipoaspiração de definição ou lipoaspiração de alta definição. Você já deve ter ouvido vários termos: lipoaspiração, lipoescultura, lipo de moderada definição, lipo de alta definição, lipo 4K, lipo HD, tem um monte de nome. Mas o importante é a gente saber que o princípio dessa cirurgia é o mesmo. Nós usamos algumas cânulas que entram embaixo da pele e puxam essa gordura. Então todas essas cirurgias, independente do nome, elas visam melhorar o contorno corporal. Então vamos responder algumas perguntas relacionadas a esse princípio de retirar a gordura. Primeira pergunta: essa gordura que tu tirou, ela vai voltar? Não, essa gordura que você retirou, ela não vai mais voltar. Porém, ainda fica uma quantidade de gordura embaixo da pele. A gente não consegue retirar e nem pode retirar toda a gordura. Você não pode deixar só a paciente com pele e logo depois embaixo o músculo. Isso aumenta o risco de irregularidades, de fibroses, de aderências. Isso quer dizer o quê? Que a paciente ainda fica com um pouco de gordura naquela região e essa gordura está sujeita a alguns aumentos se a paciente engordar, tiver variação do peso. Claro que ela vai ter menos gordura. Então, se você tiver uma variação de peso, se você engordar, essa região ela pode aumentar, mas ela tende a aumentar menos do que as outras regiões que não foram lipoaspiradas. Outra pergunta que as pacientes fazem: doutor, eu vou emagrecer depois dessa cirurgia? Olha, a gente tira um volume de gordura nessa cirurgia e pode ser um volume considerável e a paciente pode sentir que ela emagrece um pouco depois. Mas o importante é o quê? A cirurgia de lipoaspiração ela não é feita para emagrecer, ela é feita para retirar a gordura localizada. Então, o efeito de você emagrecer acaba sendo um efeito secundário, mas não é o principal objetivo da cirurgia. Lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. Uma coisa muito comum da gente fazer na lipoaspiração é associar um enxerto de gordura. O que é um enxerto de gordura? Essa gordura que nós retiramos, em vez de jogar fora, você utiliza ela para enxertar em algumas regiões do paciente. Muito comum, que a gente ouve falar bastante, é gordura nas nádegas, né, gordura nos glúteos, mas pode ser injetada numa infinidade de regiões. Peitoral, bíceps, deltoide e até no rosto, se a gente quer fazer uma volumização do rosto, tá? Essa gordura que a paciente tem é uma gordura dela mesma, então não ocorre uma rejeição dessa gordura. O que pode acontecer é uma certa absorção. Tudo que você está injetando, uma parte do teu organismo vai absorver. Isso é muito variável, vai depender da região que a gente está enxertando, da qualidade da gordura, mas não é tudo que a gente enxerta que vai permanecer. Daí você pode se perguntar: doutor, se eu engordar, essa gordura que foi enxertada, ela pode aumentar? Ou se eu emagrecer, essa gordura enxertada vai diminuir? Sim, porque ela faz parte do teu corpo, então pode ter uma variação conforme tiver uma variação de peso, tá? Geralmente, quando a gente associa enxerto de gordura na lipoaspiração, o pessoal entende comumente como lipoescultura, tá? É uma questão mais de nomenclatura, mas alguns entendem que quando fez enxerto é lipoescultura. Quais pacientes que podem fazer uma lipoaspiração? Lipoaspiração é para todo mundo? O ideal é a gente operar uma paciente que está dentro do peso adequado. Pacientes que estão com sobrepeso até podem fazer a cirurgia dentro de um certo limite, mas o ideal é a paciente estar dentro de um peso certo. Quanto maior o peso que a paciente tem, ela tende a ter resultados piores com a cirurgia. Qual é o máximo de gordura que a gente pode retirar numa lipoaspiração? Existe uma norma do CRM que fala que o máximo que a gente pode retirar é entre 5% e 7% do peso corporal. Como é que a gente faz essa escolha? Será que tem um jeito certo? A minha conduta é a seguinte: quando a paciente vai fazer só lipoaspiração mais nenhuma cirurgia, a gente pode chegar em até 7%. Se a paciente faz uma cirurgia associada, por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia de mamoplastia junto com a lipoaspiração, geralmente eu mantenho esse limite em 6%. Agora, se a paciente vai fazer mais de uma cirurgia, por exemplo, vai fazer abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração, geralmente nós mantemos esse limite em 5%. Claro que isso também é muito variável, depende de vários aspectos. Depende de como são os exames da paciente antes da cirurgia, depende de como está acontecendo a cirurgia. Se a gente vê que a paciente vem com uma gordura bem clarinha, só gordura, a gente pode tirar mais. Se já vem uma gordura com um pouco mais de sangue, às vezes a gente restringe um pouco, então varia muito. Mas, pela norma, a gente pode tirar entre 5% e 7%. Sabendo que nós temos um limite, como é que a gente escolhe as áreas que vão ser lipoaspiradas?
Então, a minha conduta é a seguinte: quando a paciente quer fazer uma lipoaspiração corporal, por exemplo, ela fica na frente do espelho e ela vai enumerando para mim quais regiões que ela tem prioridade em fazer a lipoaspiração. Então, por exemplo, número 1, o que mais me incomoda é a parte anterior do abdômen, isso é o número 1. Depois são os flancos, número 2. Depois a parte inferior das costas, número 3. Depois a parte da coxa interna, número 4. E assim por diante. Ela vai numerando quais que são as prioridades dela. Durante a cirurgia, a gente vai seguindo essa prioridade. Então a gente vai começando no número 1, fez tudo que podia número 1 o máximo possível, a gente vai para o número 2, depois vai para a região número 3 e assim por diante, até a gente chegar no limite de segurança estabelecido para ela. Daí você pode se perguntar: tá, doutor, mas chegou no limite e não lipoaspirou todas as áreas que a gente tinha planejado, todas as áreas que eu queria. Como é que a gente faz agora? Se a gente chegou no limite, a gente interrompe e não faz as outras áreas. A nossa prioridade é a segurança da paciente. Se você fizer uma lipoaspiração maior e ultrapassar esse limite de segurança, você traz maior risco de complicações para pacientes. E segurança é o principal. Essas outras áreas que eventualmente não sejam lipoaspiradas, a gente pode fazer um outro procedimento. O que você não pode é chegar e ultrapassar essa barreira de segurança que inclusive é estabelecida por lei. Vamos falar um pouquinho agora sobre lipoaspiração de definição, ou lipoaspiração de alta definição, lipoaspiração ao HD, lipoaspiração de alta ou de média definição. São vários nomes, lembrando que o princípio básico ainda permanece o mesmo, você usar uma cânula para retirar essa gordura que está embaixo da pele. Mas então o que difere na lipoaspiração de alta definição para a lipoaspiração tradicional? Na lipoaspiração de alta definição, nós lipoaspiramos algumas regiões mais do que outras para tentar mostrar as interseções musculares e o músculo que está por baixo. Então, uma coisa muito importante, para você mostrar o músculo que está por baixo, a paciente tem que ter músculo. Isso quer dizer o quê? Que lipoaspiração de definição bem feita não é para todo mundo. Aquelas que têm um resultado bom. Ela é para uma paciente que tenha uma musculatura bem treinada, que tenha um porte atlético. Então, os melhores resultados são para esse tipo de paciente. Os melhores resultados de lipoaspiração de alta definição são para pacientes que têm uma musculatura boa, fazem bastante atividade física, têm um IMC adequado, têm um peso adequado. Tá, doutor, quer dizer que eu tenho um pouquinho mais de gordura, eu tenho sobrepeso, eu não faço academia. Eu não posso fazer lipoaspiração de alta definição? A gente tem que cuidar de como você espera que fique esse resultado. Por quê? Você já deve ter visto, às vezes, algum resultado um pouco mais artificial de lipoaspiração de alta definição. O que geralmente acontece nesses casos? É uma paciente que está um pouquinho acima do peso, não tem a musculatura treinada, e para tentar mostrar o músculo, você esculpe a gordura. Então você tira áreas de gordura e deixa outros para fingir que é músculo. Pode até ficar bonito numa foto, mas se você vê a paciente na realidade, tu vê que fica um resultado artificial. Então, se a gente seguir as indicações precisas, é onde a gente vai ter um melhor resultado na lipo de alta definição. Eu deixei para o final para falar de uma preocupação que é muito comum e que a gente ouve frequentemente no consultório. Doutor, eu tenho medo de lipoaspiração. Bom, lipoaspiração é uma cirurgia, como qualquer outra, ela tem fatores, tem riscos que a gente tem que considerar. Então, o que a gente tem que pensar quando vai planejar uma lipoaspiração? O paciente tem que ser uma paciente saudável, bem indicada, ela tem que fazer uma avaliação pré-operatória bem feita, você tem que operar no lugar adequado, escolher um profissional bom para ti e seguir todas as recomendações antes e depois da cirurgia. Com isso, a gente consegue reduzir muito o risco, tá? Então, é uma cirurgia como qualquer outra, mas esse medo, às vezes, eu acho que pode ser até um pouquinho exagerado e a gente tem que cuidar na associação de cirurgias também, se você faz muita cirurgia junto, do tempo cirúrgico. Então, são vários fatores. Na consulta eu vou te explicar e te deixar bem mais tranquilo em relação a essa parte da lipoaspiração. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Eu sou o Dr. Guilherme Bechtold, esse foi o vídeo de lipoaspiração, que é a cirurgia plástica mais realizada no mundo, então é um vídeo muito importante. Consegui falar algumas coisas bem interessantes aí, não é tudo que a gente tem de lipoaspiração, então é muito importante a gente conversar durante a consulta para te explicar todos os detalhes, porque cada cirurgia é individualizada e a tua lipoaspiração vai ser específica para ti.